Amém? Amen. Mas eu quero falar para você a respeito de que Jesus fez por nós. But I want to talk to you about what Jesus has done for us. O título dessa mensagem é Está Consumado. And the title of this message is, It is Finished. No grego é tetelestai, está consumado. The Hebrew word is tetelestai, which means it is finished. E diz que Jesus bradou, está consumado. And Jesus shouted, it says, that it is finished, it is completed. Então esse bradou ele deu um grito que ele terminou aquilo que ele veio cumprir aqui na terra. And it meant that he had finished what he had to do on earth. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, Let's go to Matthew chapter 27 to see what we're talking about. Matthew 27, a partir do 45, from verse 45. Matthew 27, starting at verse Mateus 27, 45. 45, The verse that they're about to read. Matthew 27, 45. diz assim que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. 48. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou a ponta na vara e deu-lhe a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Okay. Well, the English was on the screen if you wanted to see it as well. Está passando em inglês, já está passando aqui na tela, tá? E João 19:30 Let's now look at John chapter 19, verse 30. diz assim que João 19:30, Evangelho de João 19:30 diz assim: John 19, verse 30. tendo provado, quer dizer, provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa mensagem eu li os 4 evangelhos falando da crucificação de Jesus. You know, in this message, we see where all 4 gospels talk about the Então os Jesus 4 crucifixion- evangelhos são crucifixion. Mateus, Marcos, Lucas e João. So we see Matthew, Mark, Luke, and John speaking about this matter. Então um evangelho cumprimenta o outro evangelho. And what we find is that each gospel makes up for what the other gospels might not Então, para have. você entender mais a crucificação daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, So in order for you to understand about the crucifixion itself, você começa a entender aquilo que Jesus derramou todo o seu sangue para salvar a humanidade. when you understand it, you realize that Jesus poured out all his blood for the salvation of all humanity. Lembrando que, antigamente, no Antigo Testamento, Remembering that in the Old Testament, para o seu pecado ser coberto, in order for your sins to be covered, pegava-se um animal, they would take an animal, levava perante o sacerdote no templo, they would bring it to the priest at the temple of Jerusalem, um animal perfeito, a perfect animal without defect, e entregava como sacrifício pelo pecado da pessoa. and that animal would be offered over in a sacrifice for the sins of that person. Então, aquele animal que você criou com tanto carinho, com tanto amor, And so that animal that you had cared for and reared with so much love and care, você entregava ele pelos seus pecados. you would offer up that animal for your sins. Eu creio que muitos têm cachorrinho, têm gatinho de estimação, que gostam muito desses animais. You know, I know that maybe many people have pets, cats or dogs that they love very much. Então, nesse tempo no Antigo Testamento, a pessoa pegava aquilo que eles amavam tanto, que cuidou com tanto amor, In this time of the temple, many people would take those animals that they had cared for so lovingly, chegava perante o sacerdote, go before the priest, eu quero sacrificar esse animal pelos meus and pecados. say, I want to sacrifice this animal for my sins.
Aí o sacerdote cortava o pescoço desse animal. And the priest would cut the throat of this Ele animal continuava com a mão em cima desse animal. and would put his hand on the animal Esse animal está pagando os meus pecados. and say that this animal is paying for my sins. Então, ele não perdoava os pecados, ele apenas cobria o pecado da humanidade. So that at that point, the priest could not forgive the sins. The animal only covered the De ano sins. em ano, as pessoas iam lá, levavam esse animal para o And sacrifício. year after year, persons kept doing the same thing, bringing their animals to the temple. E Jesus foi o sacrifício perfeito. And Jesus was the perfect sacrifice. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, And Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo, não encobre, ele tira o pecado do mundo. Not that it covers the sin of the world, it takes away the sin of the world. That's what Jesus does. Então isso que nós temos que entender, Jesus é o sacrifício perfeito, ele se doou por mim e por você. So what we need to understand here is that Jesus, the perfect sacrifice, gave himself for me and for you. E o primeiro ponto é que Jesus abre um novo e vivo caminho. And the first point I want to make is that Jesus opens a new and living way. Isso é falando do nosso espírito. And this is talking about our spirit. Lembrando que em Gênesis, Remembering that in Genesis, quando o homem pecou, Deus falou, ó, certamente se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. at the time when man sinned, God had said, if you eat of this fruit, then Tudo bem? you will surely die. As suas Bíblias também são igual a minha, não? Remember that in your Bible, yeah? That's in your Bible, yeah? E o homem comeu do fruto. And man ate of the fruit. Ele morreu? And did he die? Morreu espiritualmente. Spiritually, yes, he did. Eles continuaram vivendo. You know, physically they continued living. Teve filhos. They had children, Teve muitas catástrofes. and they had many catastrophes in their time. Fez muita coisa errada porque eles morreram espiritualmente. And many things went wrong because they had died spiritually. Deus é espírito. God is spirit. Então ele se separou de Deus. And they separated themselves then from the Mas spirit God. Deus sempre correu atrás do homem, sempre quis o homem perto dele. But God has still and continued to go after and seek after man, wanting man to be Por isso close que to diz him. que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho Jesus para And that- morrer na cruz do Calvário. And that's why it says that God loved the world so much that he gave his son on the cross of Calvary. Então em Jesus ele abre um novo e vivo caminho, porque nós nascemos espiritualmente. So in Jesus we see that he opens a new and living way because of the Em sacrifice. Lucas 23:41. If we look at Luke chapter 23, verse 41, Então, primeiro ponto, Jesus abre um novo e vivo caminho, ele nos vivifica o espírito que estava morto, o nosso espírito que estava morto. so the first point is that in Jesus opening this new way, he enlivens our spirit that was dead, Lucas- revives us. Lucas 23:41. So chapter 23 and verse 41 of Luke say, Evangelho de Lucas 23:41 diz assim: Nós, na verdade, com justiça, esse aqui é os dois ladrões na cruz falando. so we see here that it's Um falando com o outro a respeito de Jesus. the two thieves who are at each side of Jesus on the cross. They are talking to each other right now. Diz o evangelho que os dois estavam amaldiçoando Jesus. And they say that the gospel says that they were cursing Jesus. Então eles estavam lá, você não disse que é o filho de Deus? So one said, isn't it said that you are the Son of God? Salva-se você mesmo e salve a nós também. Then save yourself and us too. Estavam os dois amaldiçoando Jesus. You know, so there were the two of them cursing Jesus. E em Lucas 23:41 diz assim: um falou para o outro: And so we see in verse 41 where it says, Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Jesus não fez nenhum mal. Nós estamos recebendo nosso castigo. you know, so One- they were saying then that, you know, Jesus had done nothing wrong. You know, we are receiving for what we did. We did wrong, but Jesus didn't. E um deles acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. And then one of them then added, Jesus, remember me when you come into your kingdom. E Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. And verse 43 then says, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise.
Então Jesus estava crucificado no meio de dois malfeitores, You know, so we see where Jesus was crucified between two criminals, uma à esquerda, outra à direita, one on his left and one on his right. os dois amaldiçoando And Jesus. there were the two of them cursing Jesus. O senhor está aqui, você está aqui porque você também é pecador. You know, they were saying, "Oh, you're here too because you're a sinner too, right? Você está aqui porque você merece estar aqui. You know, you're here because you deserve to be here, right?" Nessa época aqui, quem era crucificado era maldito. Let's understand that at this time, in this age, persons who were crucified were cursed. Eram pessoas horríveis. They were horrible persons. São pessoas horríveis. They were horrible persons. Esses dois eram pessoas horríveis, menos Jesus. You know, these two were horrible persons. Os dois diz que é ladrão. Muitas versões falam que eles são os assassinos. You know, and there are versions that say these two were killers. Por isso que na Bíblia diz: maldito todo aquele que é crucificado no madeiro. And that's why it says in the Bible in another place that cursed be the one who is killed Então, on a tree. esses dois realmente são terríveis. So these two really were terrible human beings. Tinham os maus e existiam os terríveis que seriam crucificados. You know, so there were bad guys and then there were just really terrible guys, and the terrible ones were crucified. E de repente um olha para o outro, os dois estavam amaldiçoando Jesus. You know, so while they were there cursing Jesus, then one looks at the other and says, E de repente um começa a falar bem de Jesus. and then one just suddenly begins to speak well of Jesus. Um falou para o outro: nós merecemos estar aqui. He says, you know, we deserve to be here, he says to the next one. Mas esse mal nenhum fez. But this guy here, he didn't do anything wrong. Aí ele falou para Jesus: lembre de mim quando entrar no seu reino. And then he says to Jesus, remember me when you come into your paradise. Então esse lembra-se de mim, ele caiu em si. So he realizes then what's happening to him, and he says, Naquele momento o Espírito Santo tocou no coração dele, ele se arrependeu. he says, remember me. The Holy Spirit touches his heart and he repents. Ele reconheceu que Jesus era um rei. Por isso que ele falou: lembra de mim quando entrar no teu reino. And he recognizes Jesus then as king, and he says, remember me when you come into your kingdom. Então isso acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. And that's what happens to us when we offer our lives to Jesus. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo. We were touched by the Holy Spirit Realmente nós somos ruins. because we were really bad. Realmente nós não merecemos Jesus. We really didn't deserve Jesus. Mas nós reconhecemos isso, nós temos um arrependimento daquilo. But we recognize this, and then we have a repentance of what we've done. Então quando nós nos arrependemos das coisas erradas, So when we repent of the things that we have done wrong, aí nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos espiritualmente. and we recognize Jesus as our Lord and Savior, then we are reborn again spiritually. E esse bandido da cruz, esse ladrão da cruz, ele se arrependeu naquele momento. And so this thief on the cross, he repented at that moment. Ele falou um para o outro: nós merecemos estar aqui, nós somos ruins mesmo. You know, he said to the other one, this thief said Mas to the esse other mal one, nenhum fez. we deserve what happened to us, but Nesse momento o Espírito Santo falou no coração dele: this guy didn't do anything. So opa, esse é o Salvador. in this moment, there was Ele this tem Holy reino. Spirit speaking into his heart, saying, Esse é Jesus Cristo, ele tem this um is reino. Jesus Christ. He is the Savior. Quando nós reconhecemos Jesus como Rei, como Senhor das nossas vidas, So when we recognize Jesus as the é Lord que of our houve o lives, arrependimento no nosso coração. then there is repentance in our heart. Nós nascemos espiritualmente. We are reborn spiritually. Aquilo que foi perdido da humanidade lá em Gênesis, quando Adão pecou, And that which was lost way back in Genesis when Adam sinned, todos nós viemos da descendência caída. because we are all descended from Adam. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Rei, como Senhor da nossa vida, And so if we recognize Jesus as our King, our Lord and Savior, nós nascemos espiritualmente. then we are reborn spiritually too. Então, vamos entender, quando nós nascemos espiritualmente, aí nós temos Jesus como nosso Rei. So when we are reborn spiritually, let's understand that we have Jesus as our King. Algo que nós temos que entender como cristão: And one thing we have to understand as Christians, o perdão, ele veio antes de nós conversarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
that forgiveness comes before our conversion and we recognize that Jesus is our Lord and Savior. Nós já tínhamos perdoado há 2019 anos atrás, 2020 anos atrás, nós já éramos perdoados. You know, 2020 years ago, we were already forgiven. Então o perdão veio antes de nós confessarmos Jesus, antes de nós confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. So forgiveness then comes before we confess Jesus as our Lord and Savior. Porque se o perdão vir depois que eu confesso Jesus como Senhor, nós pegamos isso como glória para nós. Because if what happens then is that if forgiveness comes before we confess the Lord Jesus, then we take this as our glory. Porque nesses dois ladrões da cruz, Let's look, because these two thieves on the cross, nós falamos que um foi salvo we say that one was e o outro saved. So what happened to the next one? não foi salvo. Was he not saved? Não foi para o inferno. Did he go to hell? Didn't he go to hell? Então isso depende de como nós entendemos esse perdão. So then it depends on how we understand forgiveness. Se nós entendemos que um foi salvo e outro não, muitas vezes nós pensamos que o perdão, que nosso perdão, nós reconhecemos que o perdão é nosso merecimento. You know, if we say then that, oh, one received forgiveness and the other didn't, then we then begin to think, oh, that forgiveness is something that we deserve. Já existia o perdão antes. You know, then that forgiveness was already there. E nós não merecemos esse perdão. And we don't deserve this Isso é forgiveness. graça. It comes to us by grace. Agora, quanto ao outro, não sei, é Deus que vê se ele foi para o inferno ou não. Now about the other guy, Lembrando que depois Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. you know, we don't know what happened to him, but then we also remember that Jesus said afterwards, Lord, forgive them because they don't know what they do. Sérgio, então todos vão para o céu? So the question then is, Sergio, is everybody going to go to heaven? Isso não é comigo. I don't know. Eu sei que Deus tem perdão para toda a humanidade. But I do know that God has given forgiveness to all humanity. Eu sei que eu fui salvo. I know that I've been saved. Eu sei o que Jesus fez por mim. I know what Jesus did for me. Eu reconheci Jesus como Rei, como Senhor e Salvador da minha vida. And I recognize him as Lord and Savior of my life. E quando nós sabemos que nós não merecemos o perdão, isso é graça, And when we understand that we don't deserve forgiveness, but that it o que comes to us by serve grace. para nós é nós pegarmos essa graça, essa salvação. And it is that when we take this grace to ourselves, and that's our salvation, E usar essa salvação e saber o porquê nós fomos salvos. and then we understand why we have been forgiven. Então, quando nós começamos a entender o que é a graça e que Jesus nos salvou, nós não merecíamos. You know, so when we begin to understand what grace is and that Jesus saved us, E Jesus nos salvou, Deus nos salvou, não só para salvar e depois não fazer nada. and that we understand that Jesus saved us not just to save us and nothing Igual foi else. pregado ontem aqui no culto dos jovens. You know, yesterday, as was said in the youth service, É que Jesus tem um propósito para nós. it's because Jesus has a purpose for each Se and não every one of us. tivesse, era só para nos salvar, então nós entregar nossa vida para Jesus, nós morríamos. You know, because if not, then it would be just offering your life to Jesus, we're being saved, and then we would just die. Então, nós fomos salvos por Jesus. Nós não merecíamos, essa é a graça. You know, so we were saved by Jesus, and we didn't deserve it, but it came to us by grace. Mas nós temos que entender que depois disso, existe algo para nós fazermos para Deus. But then we also have to understand that after this, then there is something that we have to do. Ah, então não é de graça, Sérgio. So then it's not free then, is it? A salvação é de graça. So, well, yes, salvation is free, Mas a partir do momento você pertence ao novo reino. but from the moment you belong to the new kingdom, O reino de Deus. the kingdom of God, E esse reino de Deus, para nós tirarmos as pessoas do reino das trevas. and we belong to this kingdom of God so that we can take people out of the kingdom of darkness. Em Tito 2:11, If we go to Titus chapter 2, tem, tá? Tito, tá? É Antigo Testamento ou Novo Testamento? Novo, né? Tito. Remember Tito that- 2:11. Titus is in the New Testament. Tito 2:11 diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
E mulheres também, tá? Homens e mulheres, não é só homens não, mulheres também. It's not just men who are saved here, as it says, it's men and women, it's everybody, okay? Toda a humanidade está a um passo para ter encontro com Deus, encontro com Jesus. You know, all of the world has one step only to take in order to have a meeting with Jesus. Mas Deus vai usar quem para falar da graça dele, do amor dele? But God can only talk about and can only save those who know about the grace. Eu e você. And people in the world can only be saved because we talk about the grace of God, and that's us who do that. Eu vou usar eu e você. Amém? So he's going to use you and I. Nós somos salvos, espiritualmente nós nascemos. We were saved spiritually and we were spiritually reborn. O nosso espírito com E minúsculo nasceu dentro de nós quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. You know, our own spirit was reborn when we confessed Jesus as our Lord and Savior. O Espírito Santo com E maiúsculo ele vem morar dentro de nós. Then the Holy Spirit comes and lives within us. Sabe aquela vozinha que sempre fala para você? You know, Normalmente fala para mim, Sérgio. Quando eu ouço Sérgio, eu sei que é ele. you know, when that small voice, you know, that calls your name, it says, you know, Sergeant. Então ele está falando no meu espírito. It is Him, the Holy Spirit, who is speaking into my Agora spirit. cabe eu obedecer ou não obedecer. So it's up to me to obey that voice or not. Cabe eu falar sim para ele ou eu falar não. It's up to me to say yes or no to Him. Lembrando que nós somos filhos de Deus. Remember that we are children of God. Então, quando o pai fala para você, cabe você obedecer ou não. So when the Father speaks to you, it's up to you to obey Him or not. O pai não é aquele pai ditador. You know, the Father is not a dictator. Por isso que está muitos versículos na Bíblia que está falando Deus de amor. You know, that's why there are so many books, so many parts in the Bible that say Jesus is É Deus love. que nos ama. Because He is a God who loves us. Então, isso que nós temos que entender, nós nascemos espiritualmente. So that's what we have to understand, that we are reborn spiritually. O Espírito Santo sempre vem estar falando com você. And the Holy Spirit then is always going to be coming to speak with you. E o véu se rasgou de cima a baixo. So we see then the verse that says that the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Marcos 15:37. Let's go to Mark 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37. verse 36. Mark 15, verse 36. Diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Amém? Rasgou de cima a baixo. So the curtain was torn from top Quem to rasgou esse bottom. véu? Who then? Deus. Who tore this Então curtain? Deus, ele pode vir até nós. That means it was God. God tore the curtain, and God Lembrando que no Antigo Testamento, could then come to us. Remember that in the Old para Testament, entrar no Santo do Santo, in order to go into the Holy of Holies, somente o sumo sacerdote, it could only be the high priest. uma vez por ano, Just once a year. entrava naquele véu. Only he could go through that curtain. Atravessava aquela cortina He could go past that curtain, right? para falar com Deus, In order to speak with God. para oferecer sacrifício a Deus. And in order to offer the sacrifice of blood to God. E quando esse sumo sacerdote entrava nesse Santo do Santo, normalmente ele andava com um sininho no pé, diz os estudiosos. Não está escrito na palavra. And it's not written in the Bible, but it says that when this high priest entered into that place, he often walked with Um sino na perna, numa perna, e a corda na outra. Okay. He walked with a bell on one foot and a rope on the other. And a rope on the other. Então, quando ele estava oferecendo sacrifício para Deus, o sino estava tocando. So as long as he was moving and É que ele offering the estava em sacrifice, movimento. that bell was ringing. So E we quando o knew- sino parasse, então ele morreu lá e foi fulminado por Deus, e as pessoas puxavam ele para fora com a corda. So if the bell stopped ringing, then we know that he'd gone. And so the people would just use the rope that he had tied to his other foot and pull him out. Esse véu foi rasgado. This curtain that he was Nós behind não temos mais separação com Deus. was torn, which means that there is no longer a separation Deus between us rasgou and esse God. véu. God tore this curtain Ele queria falar comigo, ele queria falar com você. because he wanted to talk to me and he wanted to talk to you. Ele quer ter comunhão comigo, ele quer ter comunhão com você. He wanted to have communion with me and with you. Não existe mais nenhuma separação entre eu
e Deus. There's nothing that separates us from God anymore. Se você quiser chegar a Deus agora, você pode. If you want to go to God right now, you can. E Deus está ansioso a ouvir a sua voz. And God is anxious to hear your voice. E tem muitos que estão aqui que há muito tempo não falam com Deus. Quero falar para você, Deus está ansioso para ouvir sua voz. And there are many people here, it's been a while I've wanted to say to you that God wants to talk to you. Em Colossenses 1, 13 e 14, Let's look at Colossians 1, verse 13 and 14. Colossians 1, 13 and 14. Colossenses 1, 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. For he has rescued us from the domination of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Então Jesus nos resgatou do império das trevas, So Jesus rescued us from the darkness, transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus, and he brought us to the kingdom of his Son Jesus. em quem nós temos redenção, a saber, perdão dos pecados. And it is in him that we have redemption and forgiveness of sins. Lembrando, a palavra redenção, Now remember that the word redemption, igual lá no Brasil, nós vemos lá no Rio de Janeiro, aquele Cristo Redentor, you know, if you think of persons who are in Brazil, está de then braços abertos. in Rio de Janeiro they have that huge Christ statue, Christ the Redeemer called. Né? It's Cartão called. postal. Cristo Redentor. And it's called Christ the Redeemer. Mas nós conhecemos a Cristo, muitos não conhecem a Cristo, mas Redentor, muitas vezes, essa palavra nós não entendemos muito bem. You know, and many times we don't understand what this Redeemer means. What does redemption mean? Nesse tempo de Jesus, o Redentor é aquela pessoa que ia no mercado de escravos, You know, in the time of Jesus, a Redeemer was somebody who would go to the slave market. olhava o Sérgio lá no mercado de escravos, You know, he would look at Sergio there in the world in that slave market quanto que ele vale? and say, how much is he worth? Vou dar um valor alto, tá? And I'm gonna, you know, give a high value, right? Vale Ichioku, hein? Oh, for Sergio, Ichioku-en. Aí ele vai lá e fala assim, toma seu Ichioku, hein? Dá o Sérgio aqui. And that Redeemer would then say, okay, here you are, here's your Ichioku-en, and he would take Sergio with him. E esse meu novo dono fala para mim, você está livre. And then this new owner would say to me, Sergio the slave, you are free. Você está livre. You are free. Faz o que você quiser. Do what you will. Você não está mais preso. You are no longer a prisoner. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário. So the death of Jesus Christ on the cross, Então, ele nos resgatou com o seu precioso sangue. he rescued us with his precious blood. Não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro, You know, it wasn't something that he used that was, you know, corruptible, something that could rot or rust. mas com o precioso sangue dele. It was with his precious blood that he redeemed us. E nos resgatou, nos libertou. And he rescued us and freed us Está aqui, vocês estão resgatados por mim. and said that you are here A now with me. igreja é o local onde reúne os resgatados. And we understand that the church then is a place where Aquele que o Redentor foi lá e comprou eles com o precioso sangue de Jesus. those who are there were the ones who were rescued and redeemed by that Mas ele Redeemer. não obriga a nós ficarmos perto dele. But he doesn't force us to stay close Cabe to him. nós decidimos. It is up to us to decide. Ele não fala, eu comprei você. Nunca vai falar na nossa cara. Custou o sangue do meu filho. You know, Deus God, nunca vai falar isso para nós. you know, God is never going to say to us, you know, you cost the Ele blood of dá a my son. oportunidade para nós fazermos o que nós quisermos na nossa vida. He gives us the opportunity for us to do what we will with our lives. Mas lembrando, agora nós temos dentro de nós o Espírito vivo dentro de nós. But remember that we now have the Holy Spirit alive within us. E o Espírito Santo sempre falando para nós o quanto nós somos amados por Deus. And he's always telling us, the Spirit, how loved we are by God. Não se esqueça que isso talvez possa trazer morte para você, Sérgio. You know, so don't forget that this could have been death for you. Então, eu sabendo que muitas vezes longe dele eu posso voltar a ser escravo, You know, so I can understand that if I then decide to go away far from Jesus, then I can become a slave again. então é melhor ficar ouvindo o que Deus tem falado So para mim. better to stay where Jesus is and listen to what he has to say to you. Então nós somos resgatados. So we have been rescued. O nosso Redentor é Jesus Cristo, And our Redeemer is Jesus Christ, que derramou o seu precioso sangue por mim e por você. who poured out his precious blood for me and for you.
diz que todo o sangue de Jesus foi derramado. And the Bible says that all of his blood. Se você for ler no Evangelho de João, diz que quando o soldado romano furou o baço de Jesus, a lateral de Jesus, saiu água e sangue. Quer dizer, ele derramou todo o sangue por mim e por você. We understand that all of Jesus' blood was poured out, because if we look at the Gospel of Mark, it says when the soldier went and pierced his Para nos side, ligar a Deus. water ran out, which means all his blood had already gone. E o segundo ponto, o sol perde o brilho. Now let's go to the second point, which says the sun lost its shine. Ao its meio-dia brightness. o sol perde o brilho. At midday, the sun lost its brightness. Mateus 27:45, Let's look at Matthew chapter 27, verse 45. e diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, e ao meio-dia, às 3 da tarde. Tudo bem? Mateus 27:45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Okay, so we understand that it's from midday to 3 o'clock in the afternoon. Ao meio-dia, houve trevas, do meio-dia às 3 horas. Tudo virou um breu. No Brasil nós falamos breu. Agora não sei como fala em japonês. Ficou o quê? Inglês. Ficou tudo escuro. So from 12 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, it was just complete darkness. Agora a minha pergunta é, por que o sol perdeu o brilho? So my question then is, Já pensaram? why Ao did the sun, meio-dia, às 3 horas, o sol perdeu o brilho? why did the sun lose its brightness at that point from midday to 3 o'clock? What happened? Vamos entender Gênesis. Let's understand then in Genesis, No princípio, em Gênesis 1 diz assim, no princípio era trevas, né? if we look at Genesis 1, in the first chapter of Genesis, it says, in the beginning there was darkness over the earth. Gênesis 1 diz o quê? What does it say? No princípio, In the beginning, Genesis 1, céus e a terra. E a terra era sem forma. God created heaven and earth, and the earth. E o que ele disse? Haja luz. Quem é a luz então? Jesus. Tudo bem? And so we understand that God said, let there be light. And who is light? Então o sol, ele foi criado no quarto dia. So we understand then that Jesus is light, and the sun was created on the fourth day. Então, vamos entender aqui, o sol em si, ele não brilha, ele apenas reflete a luz que é Jesus. So let's understand then that the sun isn't shining by itself. What the sun does is it reflects the light, which is Jesus. Amém? Amen? Vocês estão entendendo? Are you getting this? Jesus, haja luz. Jesus was Gênesis 1, 2. let there be 1. light. Era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. The earth was without form, and there was darkness, and God said, let there be E no light. quarto dia que foi criado o sol. You know, so that happened first. Then on the fourth day, the sun was created. Então, o sol não brilha, ele apenas reflete a luz. So the sun doesn't shine by itself. It only reflects the light that had been created before. Por isso que quando Jesus tomou o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, So that's why when Jesus took my sins, all the sins of humanity, ele se fez pecado, he made himself to Por be nós. sin for us. ele pegou o nosso pecado, ele não tinha pecado, pegou o nosso pecado para nós. He had no sin. He took our sins on himself. O brilho, naquele momento, o pecado apagou o brilho, que o brilho não refletia mais no sol. And in that moment, sin was able to extinguish the brightness or the shining that the sun had. Por isso que virou uma escuridão, da meio-dia às 3 horas. And that's why there was darkness for those 3 hours from midday to 3 o'clock in the Para afternoon. Jesus tomar todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, In order for Jesus to take on all the sins that there ever were or ever would be,
Ele se fez pecado por nós. He made himself O que sin separa o for homem us. o homem de Deus é o pecado. And what separates God from man from God is sin. O que faz o muro da separação entre nós e Deus era o pecado. What creates that wall of separation between us and God is sin. Então, naquele momento, do meio-dia às 3 horas, Jesus se fez pecado por mim e por você. So let's understand that in that moment when Jesus made himself into sin for me and for you, A luz se apagou naquele momento. light was extinguished in that moment. Por isso que em João 8,12 diz assim, João 8,12, That's why it says in John 8:12, João 8,12, John 8 verse 12 says, aí você vai entender esse versículo. I think you're going to understand this verse. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. I think you'll get it when we read this verse. It says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Então Jesus é a luz do mundo. So Jesus is the light of the world. Quem segue ele nunca andará em trevas, Whoever follows him will never walk in darkness, mas terá But- a luz da vida. will have the light of life. Então por isso que o sol perdeu o brilho. So that's why the sun lost its O brightness. brilho de Jesus não refletia mais no sol. Por isso que ele apagou. So because the sun only reflects the light which is Jesus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, dele. So we understand that everything was made through Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Without- Teria feito. Without him, there is nothing that we see that was made without him. Então Jesus é que fez tudo. So Jesus is the one who made everything. Isso que nós temos que entender. That's what we have Muitas to vezes nós understand. falamos, nós entregamos nossa vida para Jesus, Many times we say we offer our lives to Jesus, mas com pensamento assim, no mundo ainda. Não entendemos a grandeza do que isso significou. but we don't really understand what this actually means in its entirety. Então, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo, Deus e Espírito Santo conosco, So we understand that God Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, sempre existiu. they always existed. Nunca teve um início, eles sempre foram. There was no beginning to them. They always were. Isso que nós temos que entender. And that's what we have to understand. E diz assim em Mateus 27:46. And if we go back to Matthew 27, verse 46, Por volta das 3 horas da tarde, Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? and verse 46 says, about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Então não tem lógica Jesus dizer: So there's nothing logical when Jesus says, Deus meu. God, my Ele é Deus. God, my God, because Jesus, he is God. Porque naquele momento ele estava pegando o pecado da humanidade. But we understand that in that moment, he was taking on the sin of humanity. Por isso que ele falou Deus meu e Deus meu. That's why he could say, Por que me abandonastes? my God, why have you abandoned me? Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade e falou: Deus meu, por que me abandonastes? Because he took on the world, the sins of the world, my sin and your sin, and then he said, God, why have you forsaken me? Na história da humanidade, nunca Jesus chamou Deus Pai de Deus. You know, in human history, Jesus had never called God. E bem no exato momento onde que o sol perde o brilho, But just in that moment when the sun lost its brightness, quando Jesus estava tomando nossos pecados, when Jesus was taking on our sins to himself, ele se fez pecado por he nós. made himself sin for us. Ele tomou os nossos pecados. He took on our sins. Por isso que ele diz: Deus meu e Deus meu. That's why he said, my God, Então ele se fez pecado por nós. because he made himself sin for us. E vamos entender, ele não disse
Pai, meu pai, por que me abandonaste? You know, let's understand that he didn't say, my father, why did you abandon me? Porque o pai não abandona. Because the father does not abandon. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? That's why he said, my God, why have you abandoned me? Deus Pai nunca nos abandona. Because God, Father, will never abandon us. Vamos entender aqui, a humanidade hoje vive esses várias doenças que eles vivem hoje, que nós vivemos hoje, You know, there are many sicknesses that exist among humans nowadays. porque sentimos abandonados por Deus. And in many of them, we feel abandoned by God. Porque muitos estão longe, por isso que tem muitas depressão, Because many people are so far from God, so that's why we have depression, síndrome do pânico. panic syndrome. Então são as doenças que estão alastrando no mundo todo. You know, these are some of the sicknesses that are just wasting away among humans right now. Porque ele sente-se abandonado por Deus. Because these people, we feel abandoned by God. Ele sente que Deus o abandonou. We feel that God has abandoned us. Mas Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque nós temos um Pai, Ele nunca nos abandona. But Jesus said, my God, why have you abandoned me? But we have a Father who doesn't. Vamos will never entender, abandon us. existia um muro que separava nós e Deus. Let's understand that there is the world separated us from Então God. dentro do nosso ser existia um clamor, dentro de nós, de abandono. So within us there is something crying out that sounds that we are saying we feel abandoned. Hoje muitos reclamam, falam que não teve uma boa criação, não teve pai, não teve mãe, talvez o relacionamento não deu certo, um culpa a esposa, outro culpa o esposo. You know, many people are saying, you know, I never had a good bringing up. My father abandoned me, my mother abandoned me, and that's why I don't have a good relationship with my husband or wife. Porque é a sensação de abandono. Because there is this sensation of being abandoned, left behind within us. Mas vamos entender, Deus já nos resgatou. But let's understand that God has already rescued us. Coisas simples que acontecem conosco, normalmente, quando nós estamos em casa. Comigo acontece muito quando estou dentro de casa. You know, there's some really simple things that happen to us. And with me, you know, sometimes this happens when I'm at home, most times. Café sempre foi o fraco do Sérgio. You know, that coffee was always my weakness. Então, normalmente, quando estou em casa, antigamente tomava uns 12 a 15 café. You know, so when I was at home, you know, before I would be like having 12, 15 cups of coffee a day. Por quê? Tá lá em casa, tá cafeteira, tem como você fazer o café. Normalmente você vai e vai fazendo. You know, because, you know, you're at home, there's a coffee maker right there. Okay, let's make coffee. E tem muitos que também comem, muitas vezes, sem a barriga roncar. You know, and you know, there are many also who just eat and eat as if their stomachs have no... O problema da população brasileira hoje é a obesidade. You know, one of the major problems in Brazil right now is obesity. Por quê? Why? Come Because they eat sem estar com fome. even when they are not hungry. Dentro deles tem uma sensação de abandono. Because within them there is this sensation of being abandoned. E eu conversando com Deus a respeito do café, And I talked to God about coffee. Deus falou, não, no lugar de você ficar tomando café, And God said, you know, in place of you drinking so much coffee, não busque na cafeína, you know, what you're searching for, don't search for it in caffeine. busque em mim. Search for what it is that you're looking for. Search for it in me, Não not in que eu caffeine. parei de tomar café, não estou tomando como eu tomava antes. You know, and it's not that I've stopped drinking coffee. I just don't drink as much as I did before. Então essa sensação de abandono eu descontava no café. You know, so because I was trying to make up for this sensation of abandonment by drinking coffee and the feeling that caffeine gave me. Muitos com a sensação de abandono descontam no cigarro. You know, many with this sensation of abandonment, they try cigarettes, Muito na sensação de abandono busca na comida. or they try to find it in food Muito busca nas drogas. or in drugs, Então, por que essa sensação de abandono? because they have this feeling, the sensation of abandonment, Isso está na alma do ser humano. which is in the soul of the human, Por quê? Porque eles não sabem que Jesus já pagou. because they don't know that Jesus já chamou Deus meu, por que me abandonaste? Para que nós podemos chamar Deus de Pai.
They don't know that Jesus has already paid the price, and that's why he called God, my God, and not my Father, because we have a Father who has never Igreja. abandoned us. Igreja, Church, Jesus já levou a dor do abandono. you know, Jesus has already taken away the pain Você não of precisa mais abandonment. ficar com medo. You don't have to be afraid anymore. Você tem um pai. You have a Father, E o pai está sempre falando que te ama. and he's always saying that he loves you. Então não fique com essa dúvida. Tira essa dúvida. Deus te ama. So don't doubt anymore. Get rid Não of this precisa ficar doubt. correndo direto na geladeira. You know, don't keep running after the No refrigerator. lugar de ir na geladeira, fica a sós com Deus. You know, just be, Tira instead esse of momentinho com Deus. opening the refrigerator door, you know, find somewhere and be at one with God. Para nós preparar um café, normalmente nós demoramos 3 minutos, né? You know, it takes about 3 Essa minutes for cafeteira us elétrica é rapidinho, né? Aperta o To- botão, espera um pouquinho a tela acender a luzinha lá. to make a cup of coffee. Aperta o botãozinho, You know, you press the button, adoçar, 3 minutos. and about 3 minutes later, three minutes later, Tira 3 minutos com Deus. but instead of that, take about 10 minutes with God, just you and Him. Vezes 10 café, 30 minutos com Deus. You Na know, presença de Deus. And if you multiply it, you know, 10 coffees, 30 Nós minutes temos with um God. pai We have a Father que nos ama, who loves us, que enviou seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por who você. sent His Son Jesus Christ to die on the cross for me and for you one day. Isso são as doenças da alma. And these sicknesses of the soul, Você vê, o síndrome do pânico agora está um caso sério. you know, we see it right now with the panic. It's so serious. Eu já passei de 50, tá? You know, I've passed 50 years Nunca old. ouvi falar, quando eu era criança, do síndrome do pânico. When I was a child, I never Quem heard tem mais de about 50 sabe muito bem aí. Já panic ouviram falar syndrome. com 10 anos? Tinha alguma vizinha que tinha síndrome do pânico? You know, I don't think anybody over 50 here has ever heard of panic syndrome when they were a child. It Então, just por quê? didn't exist. É uma doença que está na alma da pessoa. Because we understand it's a sickness that is in the soul of the person. Se eu falasse para o meu pai, um exemplo, nunca tive depressão, mas se falasse lá para o meu pai, ô pai, estou com depressão, ele falaria, o que é isso, filho? You know, if I had said to my father, you know, when I was younger, oh, dad, I'm depressed, he would like, what's that? O que é isso? É pressão alta, alguma coisa assim? What is it? Like high blood pressure? What's this depression? What is it? Na alma. In your soul. Hoje, na igreja, tem muitos que têm pressão alta. There are many people in the church today who have high pressure. Vai tomando remédio, né? Toma um remedinho lá, bom, beleza. You know, but yeah, you know, take some medicine and you're all right? Não, queridos. No, that's not the answer. Esse abandono, Jesus já pagou por nós. This abandonment, God, Essa enfermidade na Jesus, alma, Jesus já pagou por Jesus nós. has already taken it away from us. He's already paid for that. Então, isso que nós temos que entender. Jesus já pagou isso por nós. So that's what we have to understand, that Jesus has already paid this for us. Deus já virou o rosto para Jesus. You know, God already turned away his face from Jesus Para ele não virar para nós. so that he doesn't have to turn it away from us. Tá com vontade de tomar um cafezinho? You know, do you want to, you know, drink coffee? Fica face a face com Deus para você ver. You know, when you feel like, you know, drinking that cup of coffee, Se essa vontade não passa. instead, you know, stay face to Experiência face with própria. God. Fica 30 minutos com Deus, você vai ver. Aquele café lá que você toma, tem 30, né? Aquela embalagem melhor, vai durar para muitos anos. You know, if you do that, then you'll see, if you spend 30 minutes and Não develop that habit. tô falando de proibir tomar café, tá, gente? Isso nós temos que entender. É nós não buscar essa sensação de abandono nessas coisas. And if you decide that you're going to spend time with God instead of drinking that coffee, you know, you will find that pack of coffee that you brought, it's going to last about Talvez 30 muitos years. falem, o Sérgio é contra café. Não, gosto de café. But no, I'm not speaking against coffee, okay, Chris? Yeah, no, not speaking Mas- against coffee. Gosto de café. Quiser dar um café para mim, eu aceito. You know, if you offer coffee to me right now, I'm going to, Mas eu não I'll tomo accept it. como tomava antigamente. Okay, calm down, Chris, okay? Tá? Igual o Christian faz um café delicioso. You know, like Chris, you know, I'm Então, not não talking pensa against não. Se coffee. quiser chamar eu tomar café, nós tomamos café assim. You know, I'm not talking against coffee because Chris makes a really good coffee also. O Sérgio não come muito. Não é que não come muito. Deixa de comer. Não, eu como. Mas não como exageradamente, porque quando eu sei que eu estou buscando algo que já Jesus conquistou para mim, não preciso buscar nessas coisas. You know, but I don't
overeat because I don't search for things in food, because I know that whatever it is that I would search for there, Jesus has already paid for it for me on the Então cross. Jesus já resolveu o problema nosso espiritual, porque nos ligou espiritualmente com o Pai. Já ligou nós espiritualmente com o Pai. So que é o primeiro Jesus ponto. has already paid the price for us spiritually, and what it has because he has already helped us to connect with God. Jesus já spiritually. nos curou as nossas enfermidades da alma. He has already cured the sicknesses of our souls, Falo da alma porque nós não conseguimos ver a depressão. because we are not able to fall into depression. Nós não conseguimos ver uma gula. You Só know, ver que a pessoa engorda, né? we don't keep resentment. Nós não conseguimos, então é coisas da alma, nós não conseguimos, mas o resultado você está vendo. And we don't keep these things with us, and so we see the results. Mas Jesus já pagou essa rejeição que nós achávamos que nós tínhamos. But Jesus has already paid the price, and he has already gotten rid of that rejection that we would E o have felt. terceiro ponto é que Jesus diz está consumado para a cura do nosso corpo. And the third point that I want to go to is that Jesus said, "It is finished. The cure for our bodies has already been completed." João 19:30, Let's look at John 19, verse 30. tendo provado, Jesus disse, João 19:30. John 19, verse 30. Estou usando os 4 evangelhos, tá? Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Lembrando que esse está consumado, ele não falou com dor. Ele bradou, está consumado. So he didn't speak this, "It is finished," with pain. He shouted. Em "It is português, finished." esse brado é quando, sabe quando tá jogando Brasil e Argentina? This shout, I'm like talking, if you think about a Brazil-Argentina football match, Um jogo apertado, and it's a really close match, e de repente o Brasil marca um gol. and suddenly Brazil scores another goal. O narrador, senão os brasileiros falam, gol. Como que ele faz? Do Brazilians, they say, "Oh, goal"? Gol do Brasil. O que ele diz? They don't say it like that. É gol! That's what they E say. esse gol vai para toda a eternidade. Jesus falou, bradou, está consumado. So Eu completei aquilo que eu vim fazer aqui na terra. that's what Jesus was like. He shouted. He said, "It's finished. I have done what I came here to do on E earth." vai ecoar para toda a eternidade. Está consumado. And it's going to be with us here for all eternity. It's finished. Então ele já nos ligou ao Pai. Nós nascemos espiritualmente. So we are reborn spiritually because we are now connected with God. Está curando as nossas feridas na alma. He is curing then the hurts and the wounds that we have in our souls. Eu nunca tive um pai que me amasse. Meu pai nunca falou que me ama. People might say, "Oh, I never had a father who said he loved me." Mas Deus Pai está falando que te ama. But God, Father, is saying to you right now, He loves you. Não sei não, a minha mãe amava mais a minha irmã, porque ela sempre estava com a minha irmã no colo. You might say, "Oh, it seems like my mother loved my sister more because my Você tem sister um always pai got to que sit on te her ama, lap." querido. But Você tem um pai que te God ama, querido. loves you. Mas meu pai me abandonou, eu nem sei o nome do meu pai. "Oh, my father abandoned me. I don't even know his name." People might say. Você tem um pai But you have a father que te ama. who loves you. Então tire aí esses sentimentos seus, não pode mais existir. So get rid of these feelings that you might have. They can't stay with you anymore. Nós, principalmente nós estrangeiros aqui no Japão, And we foreigners here in Japan, nós sempre somos discriminados aqui. especially, we always Ou não, feel, acontece só comigo. we feel discriminated here in Japan. Or does it only happen with me? Queridos, nós somos filhos de Deus. We are children of God, beloved. Nós tem nada mais, nada menos que o Espírito Santo conosco. We have no one more, no one less than the Holy Spirit walking with us every day. Nós somos amados de Deus. We are loved by God. Coitado deles que não sabem quem é Deus. The problem is theirs. They don't know A minha God. oração e o que eu faço é para que eles entendam que Deus o ama. I pray that they will understand that God loves them. E que Jesus morreu pelos pecados deles, morreu por eles também. And that Jesus also died for their sins and for them. Agora vamos
está consumado, vamos para o corpo, a cura do nosso corpo. But let's talk about the body. Let's talk about it being the work being finished and the cure of the body. 1 Pedro 2:24. Let's look at 1 Peter 2 verse 24. 1 Peter 2 verse 24. 1 Pedro 2:24. Marque esse versículo aí, guarda esse versículo. And you know, make a note of this verse that we're going to read right here. 1 Peter 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Amém? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas fomos curados, na minha versão, sarados. Verse 24 says, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Jesus trouxe cura para nossos So corpos. Jesus brought healing for our bodies. Jesus trouxe cura para nossos corpos. He brought healing for our bodies. Jesus brought healing for our Está bodies. com alguma dor aí? Are you in pain? Jesus a levou. Ele já conquistou a cura para isso. Jesus has already taken it away. He has already conquered A it. cura é por direito meu. Pertence a mim. The cure belongs to me. It is my right. Está enfermo? Are you sick? Reivindica a sua cura. You know, you need to look at that situation and Então isso que nós temos que entender. Nós temos que trazer cura para nós. you have to bring and understand that we need to take the cure for ourselves. Salmo 103:3. Let's look at Psalm Salmo 103:3. 103 verse 3. Psalm 103 verse 3. Diz assim: é ele que perdoa todos os seus pecados. Qual pecado? Só poucos pecados? 1, 2 pecados? It says, Todos os seus pecados. He who forgives all E your cura sins todas as suas doenças. and cures all your Está sicknesses. escrito aqui mesmo? É. I think it's there, right? The same thing, right? Todas as tuas enfermidades. He Sara todas as nossas He enfermidades. heals all your diseases. Salmo 103:3. Grave isso. Coloque isso no seu coração. Put this verse in your heart. Keep this Declara verse ela. in your heart. Declare it. Tá com dor na gota? Do you have gout? Porque eu já tive. I've had gout. Declarava sempre essa. Declare Ele já levou todas as nossas enfermidades. that Ele he has sara already todas as nossas enfermidades. taken away all our sicknesses. Todas as nossas enfermidades. All our sicknesses. Ele é o Jeová Rafa. É o Deus que cura. He is Jehovah Rapha, the God who cures. Então, nós já fomos ligados com Deus. So we have already been connected to God. Nós somos curados porque a dor e a rejeição não pertence mais a nós, porque Jesus já sofreu. And because Jesus has suffered and taken away all our sins and our pains, we are no A longer nossa alma já with pain. está sendo curada. And our souls are being cured. E o nosso corpo também pode ser curado. As enfermidades não pertencem a nós. And our bodies can also be cured because the sicknesses don't belong to us. E para terminar essa parte do corpo diz assim, Isaías 53, 4, 5 diz assim: And just to finish this part of the body, Isaiah certamente ele tomou sobre Isaías 53, 4, Isaiah 53, verse 4 to 5. diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados e sarados. Hello? Surely he took up our infirmities and carried our sins, yet we considered him stricken of God, and smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Há provisão de cura da saúde também em Jesus Cristo. So there is a provision for cure Jesus and health conquistou in por Jesus. nós. Conquistou por nós. Jesus has Para conquered nós. it for us. E vamos entender, o quarto ponto é, com Jesus tudo se faz novo. And let's understand the fourth point, that in Jesus everything
is renewed. Tudo se faz novo. Everything becomes new again. Então, Marcos 15, 25, era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. So let's look at Mark 15, verse 25. Mark 15, 25 Que hora que era? 9 horas da manhã. said it was 9 o'clock in the morning when Jesus was crucified. Que hora que ele morreu? What time did he die? Ele se entregou na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, até que ficou escuro da meia-dia até as 3 horas. Ele ficou 6 horas na cruz. I remember that he was on the cross. There was darkness from midday to 3 o'clock. So that means he was on that cross for 6 hours. Ele ficou pregado com os cravos na cruz, com os 2 braços abertos e com os pés presos na cruz. So he was pierced and he was nailed to the cross for 6 hours. A crucificação, na realidade, o que acontece? O corpo começa a pesar. And let's understand that in crucifixion, what happens is that your body begins to become heavy Começa a baixar. and begins to sag on the cross. Aí o que acontece? Começa a baixar e a dor também começa a vir. And as your body sags, then the pain becomes greater. E o corpo começa a sufocar o nosso pulmão, nós ficamos sem ar. And we begin to suffocate because the weight of our body pressing down on our lungs makes us unable to breathe. E no finalzinho, antes das 18 horas, o que acontecia para aqueles que foram crucificados se eles não tivessem morrido? And if the persons had not died on the cross, Quebravam-se as pernas para a pessoa não apoiar mais para buscar o ar. what they would do is they would break the legs of the person so that they couldn't push themselves up in order to breathe properly again. Jesus não precisou quebrar as pernas dele, porque diz as escrituras que já estava profetizado que não quebraria nenhum ossos de Jesus Cristo. With Jesus, they didn't break his legs because it had already been prophesied that not one bone of his body would be broken. Das 9 horas até as 3 horas são 6 horas. So from 9 in the morning to 3 in the afternoon, we see these 6 hours. Jesus ficou 6 horas na cruz do Calvário. Jesus was on the cross of Calvary for 6 hours. Quando Deus criou o homem, foi em qual dia? On which day did God create man? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, foi quando? 6º dia. He created man on the 6th day of creation, right? Deus fez o homem no 6º dia, God made man on the 6th day. o homem pecou, caiu, Man sinned, he fell, morreu espiritualmente died spiritually. na cruz do Calvário. On the cross of Christ, on the cross of Calvary, Jesus ficou 6 horas. Jesus was there 6 hours. Lá ele recria nós, And there, nós se tornamos nova criatura. he recreated us. And we became new creatures. Jesus nos recriou na cruz do Calvário. Jesus recreated us on the cross tá of entendendo o que é Calvary. isso? Are you understanding this? Ele nos recriou. Jesus, created us again. Por isso que 2 Coríntios 5:17, So that's why in acho 2 que a maioria sabe, um Corinthians dia teve um ano que 5. foi tema da Maranata. 17, in 2 Corinthians 5:17 Portanto, se alguém está em Cristo, says, therefore, if anyone is in é nova Christ, criação, não será, é nova criação. he is a new creation. Not he will be, he is a new creation. As coisas antigas já passaram, The old things have already passed. eis que surgiram coisas novas. Look, new things are coming. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, So from the moment that you offer your life to Jesus, você é nova. you are new. Você é new, você é shimpin. You are new. É isso que é Novo. em japonês? Shinpin. Novo. You are new. Atarashi. Novo. As coisas velhas já passaram, esse tudo se tornaram novo. You know, the old things are already past. All things have been made É uma new. nova criação. You're a new creation. Amém? Nós somos nova criação. We are new creations. Amen? Mas não tem como ser nova criação se nós queremos as coisas velhas do passado ainda. But there's no way for us to be new creations if we keep wanting the things of the old creation. Não precisamos ficar mentindo. We don't have to keep lying. Coisas do passado. That's something of the Não past. precisamos ser aquelas pessoas estouradas. As pessoas que explodem rapidinho. You know, we don't have to be persons who, just Isso é do passado. With ill Meu pai era temper. japonês, era bravo. Ele era samurai. Ele era. this is like the samurai spirit. They get angry easily.
Eu sou nova criatura. but I'm a new creation. Eu sou filho de Deus. I'm a child of God. Nós não estamos de fazer pirraça. You know, Sabe we, aquelas coisinhas que as mulheres gostam de fazer muito com o homem? Tem homem também que faz com as mulheres, né? we don't have to Você keep, sabe das coisas que eu vou falar, porque não tem tempo para estar falando aí, que já estamos terminando. we don't have to keep, trying Aquelas to coisas que get nós over one conseguia another. no passado sem ter um encontro com Jesus. Mentindo, enganando, com um monte de golpes. Those things, you remember those things that you did before you met with Jesus, trying to get over people, lies, and Isso é coisa do passado. those are all things of the past. Esquece. Forget them. Não precisa mais viver aquilo. You don't need to live in that anymore. Você é nova criatura. You are a new creation. Você tem fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo fez isso por You você. have been remade by Jesus. Não é na Jesus sua did this força, for you. é na sua fé em Jesus Cristo. And it's not by your strength, it is by your faith in Jesus. Nós já conseguimos com Jesus Cristo. We, Para com essa vida velha. we already know who Jesus is. Stop living the old life. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo. The old things have passed. New things have come. Então, esse grito de Jesus está consumado. So, in Jesus, everything has Nós been tornamos finished. nova criatura. And we become new creations. As coisas velhas já passaram. The old things have gone. Nós temos sempre, o que nós queremos, nós temos acesso a Deus. We always, if we want, at any time, we have access to No God. Antigo Testamento, eles não tinham acesso a Deus. In the Old Testament, they didn't have this Uma vez access. por ano, ele ia lá no templo. Just once did that. Once per year did that high Levava o priest seu go sacrifício. and brought the sacrifice. Passava pelo sacerdote. O sacerdote matava, sacrificava aqueles animais. So the persons would come, take the animals to the priest would Somente kill it. o sumo sacerdote entrava no Santo Santo. Disse que falava com Deus, mas se quem falasse com Deus que era morto. But only the high priest could go in, and if they say speak with God, but we don't know if he actually talked Mas because. não, o véu já foi rasgado. But now the curtain has already been torn, Livre acesso com Deus. so we have free access A to hora que God. você quiser, a hora que você precisar, você tem Deus. Whatever hour of the day that you want, you can speak with God. Quando a depressão chegar, busque a Deus. So when high blood pressure comes, search for God. Quando o síndrome do pânico chegar, When Busque panic a Deus. syndrome comes, search for God. quando você ouvir coronavírus, busque a Deus. When you hear that there is a virus, coronavirus, search for God. Para a alma, quando dá vontade de comer, When you have that feeling of wanting to eat something, busque a Deus. search for God. Quantas horas você come? Sabe aquelas coisas que você gosta de beliscar? Those little things that you like to eat Posso outside ganhar of pouquinho seus meals. lombrigas, mas para você buscar a Deus. Those in-between meal snacks that you like. Sabe aquela goiabada cascão? Just Sabe search for aquela God. goiabada cascão que a nossa visitante tinha lá, vendendo lá aquela goiabada castão, quadradinha ou redondinha? They're talking about Goiaba There's de a- amo. they're talking about guava jam, which Você pega aquele She pedaço makes. de queijo, sabe aquela mussarela? Aquela mussarela de 2 kg, 3 kg? Lá na geladeira? and all the snacks that you have in your fridge put Quando up vem in that aquela dor do fridge. abandono, você vai lá, corta ela, né? Pega aquela faca grande mesmo para cortar um paião grande. And like pies and cakes that you have in your Meia fridge, goiabada, dá uma misturada, dá uma mordida e and those snacks that you really like, and you have them in your fridge, and you don't just eat a little bit. You go in. Potato chips real? aquela sensação de abandono. Tô matando aquela sensação de abandono. All those things that arise in you that wants Era assim que nós vivíamos. when you feel abandoned by God. Hoje Or não. you feel abandoned. Busque a Deus. But no, today, No lugar de pegar a faca grande, search for God. pega a espada que é a Bíblia. Instead of picking up that knife Abre to ela. cut that snack, Leia a palavra de Deus. search for the sword of the Mas só que Spirit. você não está proibido de fazer isso, tá? Nós podemos fazer isso, mas moderadamente, né? Search for God. Search for God. We're not saying that you can't have your snacks and everything, but in moderation, But Essa semana eu estava com vontade de comer doce, para nós terminarmos, tá? just to finish, let me tell you a story. I was just so wanting to eat sweets this week, Comprei 2 litros de leite. and I bought 2 liters of milk. Coloquei quase 1 quilo de açúcar dentro daquele leite, comecei a And I mexer. put just about a kilogram of sugar in that milk, Aquilo foi engrossando, foi mudando a cor.
And I kept sweetening it, milk and sugar. E chegou uma hora que não podia mais mexer. And Endureceu. Eu fiz. Okay. He was making doce de leite, and it's like a milk caramel, and he just kept stirring and Coloquei stirring. naquele pirex grande, And I got a Pyrex dish, big Pyrex dish, and I poured it out. grandão assim. You know, Aleluia, glória a It Deus, was vou about this comer. high, and I said, "Glory to God!" Yeah. Vou deixar até fora da geladeira, porque tá frio, daqui a pouco esfria, nós vamos dar um jeito nessa coisa aí. You know, I'm not even gonna put it in the fridge to cool down. I'm just gonna leave it out here so it can cool down, and then I'm going for it. Enquanto tá esfriando, vou ler a palavra de Deus. And while it was there cooling down, I went to the Word of God. Veio a respeito da gula. And it was talking about greed. The word came about greed, being greedy. Aí quando saí de casa, porque tive que resolver uns probleminha aí, And I had to leave the house for a while to resolve some issues. você acredita que eu esqueci esse doce? Can you believe I just forgot completely about that sweet that I'd made. E depois, quando eu lembrei, foi no outro dia de manhã, And when I remembered about it, it was the next mas morning. a palavra vinha falando comigo. Olha a gula, Sérgio. You know, but the word came to me again. You know, watch the greed. Pergunta pra minha esposa. Deu umas 3 colheradas, tá lá o doce ainda. You know, and you can ask my wife. You know, I maybe I ate about 3 spoonfuls of it, and it's still there. Por quê? A palavra de Deus, aquele abandono que eu tinha, aquilo foi sendo curado. Because from the word of God, by the word of God, that abandon that I was feeling when I made that sweet, A Rosa até olhou e falou assim, ué, você não tá comendo? it was cured. My wife asked me, "Aren't you going to eat it?" Tô comendo a palavra de Deus. I said, "No, I've already eaten of Vem the word of comer essa God." palavra de Deus. And I ate the word of É uma God. libertação para mim. And it's a Uma freedom. libertação. Não é que é proibido comer. It's a deliverance for Moderadamente, que me. lá durando até o final do ano, tá bom. You know, it's not. I'm not prohibited. I'm not banned from eating it. You know, but it might be there until Mas the não end of the passava, year. aquilo lá não passava de 2 dias. You know, Então, é last isso que nós year temos que it ver. wouldn't have lasted 2 days. A mudança que Deus vai trazendo em nós. But we see how God is changing us, Isso que Deus quer fazer conosco, and that's what God wants to do with us. né? Então, tem caída por chocolate, tem muita coisa assim que é You know, a alma que está chamando aqui. there are many things that many persons who they fall to this abandonment, this feeling, and then they É o go to abandono snacks and que sweets. Jesus sofreu na cruz do Calvário quando o Pai virou o rosto para ele. But it's a new owner. We have a new owner, Mas and Jesus apagou isso por nós. it's Jesus who died on Nós the não cross for temos us. que ter esse abandono. And He has already paid it for us, so we don't have to keep Nós somos filhos amados de feeling Deus. this abandonment. We are loved by Vamos Jesus. colocar de pé. Let's stand up.